E aí, pessoal? A gente vai trabalhar hoje um exercício da lista que vai ser trabalhado com vocês no dia 17. Então, eu fiz essa gravação para dar um exemplo de quando a gente tem, reações químicas entre soluções. Esse tipo de reações químicas normalmente são trabalhadas em laboratório na forma de titulação, aonde você tem lá uma solução dentro de uma bureta, que é um recipiente que tem uma torneirinha aqui embaixo, que nesse caso é o NaOH, hidróxido de sódio, 0,01 mol por litro. A gente vai gastar um volume dessa solução, que no caso o próprio exercício está dizendo que o volume gasto é 30 ml. E aqui a gente tem uma solução de ácido clorídrico, HCl, com concentração desconhecida. Bom, o que o exercício 4 vai pedir para a gente? Vai pedir para a gente descobrir qual que é a concentração em mol por litro dessa solução desconhecida. Bom, quando a gente mistura soluções em que o soluto é o mesmo, aí a gente utiliza um cálculo diferente. Aqui a gente não tem o mesmo soluto, a gente tem solutos diferentes. Um dos solutos é o hidróxido de sódio, NaOH, e o outro soluto é o ácido clorídrico, HCl. Bom, como nós temos uma reação entre uma base e um ácido, ou reações ácido-base, a gente tem como formação sais e água. Nessa situação, a gente vai formar o sal, que é o sal de cozinha, cloreto de sódio, mais H2O. Bom, sempre é importante vocês montarem a reação química para prever justamente qual que é a proporção estequiométrica dessa reação. Porque como tem uma reação química, eu preciso saber quantos mols para a formação do meu produto. Nesse tipo de reação, que a gente tem o NaOH com HCl, a proporção da reação é 1 mol de NaOH para cada 1 mol de HCl. Então, a reação é 1 para 1. Caso vocês não tenham uma reação 1 para 1, vocês deverão fazer o balanceamento e encontrar qual que é a proporção correta. Bom, primeiro passo é vocês pegarem aqui a substância que vocês conhecem, a concentração, e calcularem qual que é o número de mols que foi gasto nessa situação. Então, nós temos ali uma concentração de 0,01 mol para cada 1 litro, mol por litro. Então, eu posso até colocar assim, para cada 1000 mililitros. 1 litro, 1000 mililitros. Como foi gasto 30 mililitros? 30 mililitros é X. Isso daqui a gente vai ter, multiplicando com o cruzado aqui, a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols, que a gente tem para essa soluçãozinha aqui, ó. Muito bem, então a gente pode colocar aqui que vai dar X igual a 3 vezes 10 na menos 4 mol. Fiz a continha, multipliquei 30 vezes 0,01, vai dar 0,3, dividido por 1000 vai dar 3 vezes 10 na menos 4 mols. Como a proporção estequiométrica é 1 para 1, se a gente gastou 3 vezes 10 na menos 4 mol desse cara numa reação, a proporção indica que é a mesma quantidade do ácido. Então, eu tenho 3 vezes 10 na menos 4 mol do ácido. Agora fica fácil a gente calcular a concentração molar. Por quê? A molaridade do ácido clorídrico é o número de mols dele sobre o volume da solução. Tá vendo? O volume da solução está aqui, o número de mols está aqui. Então, a gente vai substituir 3 vezes 10 na menos 4 mol dividido pelo volume. Lembrando que concentração molar ela é dada em mol por litro. Então, você tem que transformar isso daqui em litros. Que no caso a gente vai ter 0,02 litros. Bom, fazendo essa continha aqui, a molaridade é igual. Até você pode trabalhar um pouquinho com notação científica nessa situação. Como assim, professor? Anda duas casas, 1, 2,
Isso aqui vai ficar 2 vezes 10 na menos 2. Aí você tem 3 dividido por 2, que é 1,5. E 10 na menos 4 em cima e 10 na menos 2 embaixo. 10 na menos 2 passa 10 na mais 2 para cima. Então vai ficar 10 na menos 2 mol por litro. E essa é a resolução do nosso exercício de número 4. Valeu?